Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos dando início ao nosso segundo encontro do nosso ciclo de formação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Esse é um ciclo, pensado desde o início do ano, de como que a gente dá materialidade à nossa proposta formativa no ambiente da ABJD, em função de toda essa situação que enfrentamos hoje de pandemia, reajustamos a proposta e decidimos realizá-la ainda esse ano, nesse ambiente virtual. Então, é nesse sentido que a gente chega nesse primeiro ciclo de formação, que nós estamos chamando, com 7 encontros que debatem temas conjunturais a nível internacional e nacional, e também com esse olhar para o que está colocado, para a gente enquanto desafio nessa atual conjuntura, pensando também o nosso sistema democrático, o sistema de justiça e as lutas reais, que nós enfrentamos nesses espaços e nessa conjuntura. Então, o tema do nosso encontro hoje é o sistema de justiça na Constituição de 1988, paradigma, sistema de controle e problematizações. Para dialogar conosco hoje, temos então aqui o nosso convidado José Genuíno e a querida Vilma Reis, que vai começar fazendo as suas contribuições com considerações iniciais, terá 30 a 40 minutos, e depois a gente passa para o José Genuíno. A Vilma Reis, ela é socióloga, feminista, ativista do movimento de mulheres negras do Brasil, mestra em ciências sociais, doutoranda em estudos africanos no pós-afro UFBA, defensora de direitos humanos e cofundadora da MAIM, Organização de Mulheres Negras, é pesquisadora associada ao ICEAFRO, Instituto CEAFRO, foi ouvidora geral da Defensoria Pública da Bahia, de 2015 a 2019, e presidenta do Conselho Nacional de Ouvidorias Externas das Defensorias Públicas no Brasil, 2018 e 2019. Então, seja bem-vinda, Vilma. Você tem 30 a 40 minutos para trabalhar com a gente esse tema, e qualquer questão, estamos aqui para dirimir qualquer dúvida. Com você, Vilma. Eu te aviso aqui no chat quando faltar 5 minutinhos para terminar o seu tempo. Deu uma rápida congelada aí. Vilma? Oi. Está com você, querida. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Que deu uma congelada aqui. Pode ser a internet. Bom dia. Vou ficar aqui também, que para mim é bom ficar vendo o tempo. Mara me apresentou aí rapidamente. Muito obrigada pelo convite. Dizer obrigada por existir. Marília Lomanto, durante muito tempo, ela ficou me falando não, que tem uma associação, né? E com essa pauta, assim eu ficava pensando como é mesmo, né? E a gente foi se encontrando lá por Feira de Santana, anos antes com o Marcelo, lá por Vitória da Conquista, e nossas batalhas, né? Nos meus anos como professora da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, já fiz algumas viagens épicas de Ceabra até Conquista, né, Marcelo? Para os nossos diálogos. Portanto, agradecer pela possibilidade da nossa conversa, das nossas trocas. Como ouvidora da Defensoria Pública e dentro dessa batalha por democracia no sistema de justiça, lá ali por 2017, nós passamos a trabalhar com uma fala assim, sem ouvidoria externa não há democracia na justiça.
E a gente ficou pensando, e nós, movimentos sociais, nos fizemos uma pergunta: por quê? O que é que nós estamos fazendo indo para dentro do sistema de justiça? O que é que a gente quer com esse sistema que, para nós, é tão intransponível, é, é tão distante? Pois bem, na nossa lista, eu não sei se deu tempo, né, de vocês olharem, né, Mara, a lista dos textos que eu sugeri. Eu coloquei alguns textos muito e que tem a ver com as batalhas que estão em curso para nós. Coloquei um texto de Sueli Carneiro e, obviamente, assim, o que para a gente parece assim, nossa, por que esses textos, né? O outro foi a Carta da Marcha de Mulheres Negras, que aconteceu exatamente 30 anos depois de promulgada a Constituição Cidadã. A Marcha de Mulheres Negras aconteceu em novembro de 2018 e foi entregue à nossa presidenta Dilma Rousseff. As questões que estão na carta, nós queremos muito que as pessoas que estão no campo da associação, que elas percorram esse texto, né? Assim como o próprio alguns livros que não entraram aqui, mas que para nós são muito importantes, como a da Fabiana Severi, né? O livro da Fabiana Severi, Lei Maria da Penha e o Projeto Jurídico Feminista Brasileiro. Uma outra obra que a gente destacou aqui para a nossa conversa foi o próprio livro Discursos Negros e Legislação Penal, Política Criminal e Racismo. Quando fiz a apresentação do livro com Ana Flausina, Felipe Freitas, Tula Pires, né? E a gente também já deixa aqui também a dica de que a gente percorra essa obra, mas os discursos negros que tem a ver com um pouco da conversa e das questões que a gente quer levantar aqui. O Manifesto da Coalizão Negra por Direitos, que quando a gente levanta a questão em junho deste ano, enquanto houver racismo, não haverá democracia, e também a gente levantando o próprio texto de Grada Quilomba, que é o texto 5, e o texto de Marcilene Garcia de Souza e do professor Hélio Santos, um batalhador de longas datas, para nós pensarmos algumas questões e de um conjunto de pelo menos 5 grandes questões brasileiras que elas continuam. A gente está aqui há 32 anos da Constituição e que elas não se resolvem no Brasil. E quando a gente olha para o parecer do Lewandowski em 2012, fruto de muita batalha de uma geração que em 2003 chegou em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós sabemos que os desafios para nós são enormes. Pois bem, essa lista de textos que a gente enviou é muito para instigar essas questões. Ok. Quando a gente olha para a Constituição de 1988, e a gente sabe de toda a batalha anterior, e para nós, ativistas do movimento negro, para nós que batalhamos e que o Brasil é como se a gente sai diferente da Argentina, diferente de tantos outros países, a gente saiu de uma ditadura, né? A gente saiu de uma ditadura e a nossa esperança em 88 era de resolver muitas questões. E
em paralelo no enfrentamento com tribunais sob controles de dinastias seculares, né? Com tribunais e com um sistema de justiça em que até ali a realidade, por exemplo, de existência de uma defensoria pública era muito algo que para nós não estava colocado no horizonte enquanto organização, por mais que você tenha defensoria no Rio e Minas, que são anteriores à Constituição, e tantos outros arranjos para que a população alcançasse algo do que é o sistema de justiça. Até 88, para nós, não era, para a grande população, não era real. Pois bem, a gente saiu de uma ditadura, diferente de outros países da própria América Latina. O costume brasileiro não é de resolver e de confronto nesse campo, e nós chegamos a 88, e com todo o esforço feito, por exemplo, por organizações como o MNU, Movimento Negro Unificado, de lutar para que naquela... A gente está falando de uma organização política que peitou a ditadura e que, em 1978, se levantou e tenta organizar questões que a gente chega aqui 32 anos depois, né, da Constituição Cidadã, e que elas continuam no estado de carne viva da colonização, sem resolução para nós. Eu vou elencar aqui pelo menos 5 pontos que, para nós, é de muito peso e que a gente tentou debater essas questões, inclusive com o que a gente chama, num campo democrático, né, de ruptura com os conservadorismos, desde de 1980 até aqui. A gente está falando de 40 anos, portanto. Tá? Estamos falando de 40 anos. A questão da terra, né? A questão da terra, e aí eu não vou entrar tanto na questão das batalhas dos povos indígenas, mas sim da questão quilombola. Nesse momento em que o país nos desafia com absurdos como marco temporal, é muito importante a gente voltar para as batalhas de 1988, mas das batalhas anteriores, né? Sabendo que aqui nós somos todas, salve Marília, né? Que aqui nós somos todas cabras marcadas para morrer, né? As batalhas, então, essa questão na agenda do direito penal, nós sabemos que foram editadas, de 1988 até aqui, pelo menos 77 leis ordinárias e complementares, criando novos tipos penais, no embate de morte com o nosso povo, e aí eu estou falando da população que está fora de alcançar democracia, né? Lembrando Sérgio Pinheiro e Sérgio Adorno, distante de qualquer possibilidade de nós. Para nós, quando a gente olha nesse tripé do punitivismo que se agigantou no Brasil, né, e que toma essa feição de populismo penal brutal, a gente fica pensando, nossa, direito penal e a situação da justiça criminal, como chegamos até aqui com as questões. Tinha questões, inclusive, para resolver no campo da própria esquerda tradicional, constituída de homens brancos mais velhos, né? De uma esquerda que se constituiu lá nos anos, e que, de forma muito aguerrida, que assumiu as suas tarefas com muito compromisso, inclusive a tarefa de derrubar a ditadura, né? Mas que nós precisávamos de novos desenhos. Quando a gente olha as desproporcionalidades, né? Eu não estou aqui nem falando de controle colonial e branquitude no sistema de justiça.
tá? Eu não estou aqui nem entrando nessa fronteira de que nós temos, num conjunto de quase 18 mil, de mais de 18 mil juízes no Brasil, os levantamentos do CNJ de 2014 com menos de 3% de participação negra. Eu não estou falando disso, eu estou falando do que nós temos. E do que nós temos dentro do sistema de justiça é um sistema impossível para a população brasileira. Pois bem, com a situação que nós temos hoje, em que pese toda a batalha, quando eu olho documentos como esse do IBCCRIM, né, de 2016, todas as tentativas da gente atravessar essa situação de, enfim, né, que Pedro Abramovay, com muita coragem, e tantos outros têm feito, quando a gente olha, parece impossível. Pois bem, essa primeira questão da terra, e aí eu queria muito ouvir do próprio companheiro Genuíno, né, como foi possível a gente só conseguir aquele artigo 68, né, em relação à titularização das terras quilombolas, né, em que pese, né, e a gente só em 2003, com o presidente Lula, a gente conseguir, imagine, regulamentar o artigo 68, só em 2003, com o artigo 4887. E todo o horror que as comunidades quilombolas tiveram que enfrentar, inclusive até fevereiro de 2018, no embate com o campo ruralista, né? A gente ter que enfrentar eles tentarem também com as comunidades negras o horror do marco temporal, né? De que só seriam considerados quilombolas aqueles que já tivessem ocupação, né? Em 1988, né? Quer dizer, a gente fez uma Constituição e a gente fala assim, bom, direito é disputa política, né? Aqui o direito é embate. O direito para nós que estamos fora, né? E nós estamos fora, o direito para nós ele assume outras feições. E eu falo fora como coletividade e da população. Pois bem, a gente tem essa questão da terra, a gente tem a questão do direito penal e os desdobramentos no Brasil. Então, 1988 era, não por coincidência, 100 anos da abolição inconclusa, mais de 50% da população fora o direito para nós, né, ter direitos era uma miragem, né, como em muitos sentidos para nós continua sendo uma miragem. E quando a gente olha que Ministério Público, as disputas estabelecidas e de todo o poder que assumiu o Ministério Público em 1988, todo o fortalecimento, o quanto que o MP se agigantou, se fortaleceu, os compromissos históricos do Ministério Público, e a gente olha 32 anos depois, o que se tornou, né, para nós que somos defensoras de direitos humanos, para nós que estamos num campo garantista, para nós que, quando o Kenarik mostra para a gente a cara, né, as fotografias, né, tanto dos tribunais de justiça, e quando nós olhamos aquela fotografia emblemática que a companheira Kenarik nos mostrou dos 360 desembargadores, a gente olha, ok, os nossos tribunais são isso aqui. Então, aqui não tem aliança para uma agenda, né, para uma agenda de afirmação de direitos do nosso povo. Como é que a gente vai garantir todas as vitórias de 88
se a gente... O que nós temos é isso aqui. Quando Luciana Zafalon nos apresentou a política da justiça, blindar as elites e criminalizar os pobres, né? Esse livrinho aqui é a tese de Luciana Zafalon, Nada Inocente. Eu acho que é um debate importante para as nossas batalhas em curso, né? Não foi para isso que o CEFEMIA lutou tanto em 1988, não foi para isso que a gente se levantou. O movimento negro, sob a liderança do MNU, Movimento Negro Unificado, a luta que nós fizemos desde 82, né? Tanto lutando para mudar as feições do poder legislativo no Brasil, mas também porque nós não podíamos entregar as tarefas de 88, e nós fizemos a nossa construção fantástica em 86, quando o MNU lança as candidaturas em todo o país, exatamente para nós cumprirmos as nossas tarefas. Tudo bem aí, Mara? Sim? Ok. As nossas tarefas de 88 e todas as batalhas e alianças razoavelmente estabelecidas, e que a gente chega a uma situação que, para nós, né, o povão, né, como Sérgio Pinheiro falou, um país que nós tínhamos que resolver questões. E dessas questões, né, que a gente vive em ilhas, a democracia para nós continua sendo, para muitos de nós, continua sendo uma miragem, e para a gente pensar nesse sistema de justiça, né, intransponível, sem participação popular, né, sem possibilidade de controle externo, a única instituição que tem mecanismo de controle externo é a Defensoria Pública. O Ministério Público é senhor dos senhores, e cada vez mais a vergonha aumentando, né? Principalmente o Ministério Público Federal. Quando a gente olha a cara do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Quando a gente sabe que é impossível participação num ambiente daquele, então se ouve os empresários, se ouve campos, em geral, extremamente conservadores da nossa Igreja Católica, que não é a igreja de Casaldáliga e nem a igreja de Júlio Lancelotti, né? Não é a igreja da saída, não é a igreja de Francisco, é uma outra igreja que é ouvida, né? Então, quando a gente olha as alianças possíveis estabelecidas e toda a nossa batalha por um sistema de justiça com participação, com possibilidade, a gente não quer um conselho de usuários. O que é isso, né? A gente não está falando de conselho de usuários, a gente não quer gente mansa dialogando com gente que quer ser chamada de doutora e de doutor, né? Nós estamos falando da possibilidade de alguma, né, democracia nesse sistema. Nós vivemos exclusivamente no sistema das defensorias estaduais. De 2006, quando nasce a Ouvidoria Externa de São Paulo, da DPE de São Paulo, com aquela geração que vinha do movimento de população em situação de rua, da nosso povo nos direitos humanos, e nada desses direitos humanos clean, né? Que é assim, para a gente ter uma aura democrática, a gente está falando de embate político. Então, nessa aí, a gente sente que, entre os tribunais de justiça, esses 27 tribunais de justiça e o Ministério Público, as possibilidades fantásticas que a sociedade brasileira, ferida, saiu marcada de 21 anos de ditadura, e a gente teve uma profunda esperança, e que essa esperança foi dilacerada quando a gente olha o que se tornou o Ministério Público, né? E a gente sabe que tem ilhas, né? Tem ilhas
de enfrentamento, mas a gente está falando da instituição. Né? A gente está falando da estrutura, a gente está debatendo poder, a gente está falando do que é estrutural e estruturante. Né? A gente, quando olha para os tribunais, né? Então aí entra questões que a gente... Os embates são agora. Então, a gente fica pensando, nossa, por que uma Associação Brasileira de Juristas pela Democracia? Tá? É a agenda política mais urgente do nosso país. Ou faz um enfrentamento entre os pares, né? Ou a gente vai ter muita gente mansa, obediente. Né? Então, tem que ter um lugar para a pedagogia jurídica da desobediência. Né? Tem que ter gente que tem que mal assombrar, tem que ir para cima dessa educação de salão, de palácio. Né? Tem que ter gente que se levante. Então, essas são questões que, para nós... Então, é o centenário da abolição e muitas das batalhas para você ter uma lei CAO, né? É um baiano que dá nome à lei, primeira lei que vai criminalizar o racismo no Brasil. Carlos Alberto Oliveira, jornalista, parlamentar pelo Rio de Janeiro, pelo glorioso PDT com Brizola. Né? 32 anos depois é outra vida, né, Genuíno? Então, é ali também, é esse Brasil também que vai, em 88, também fazer a Fundação Palmares, que hoje está uma instituição em suspense para nós. Tá? Então, tem um Brasil que está correndo ali e se inventando em paralelo. Mas essa instituição que, 100 anos depois, se ergue uma instituição para pautar os direitos da população negra. Ora, e de 1988 até 2015, nós... a outra pauta que entra aqui para nós vamos remar nesse país, batalhar, ver a FENATRAD, ver o Sindoméstico, ver todas as instituições lutarem para, por exemplo, a gente vê no horizonte a PEC 150 e a gente vê emergir os direitos das trabalhadoras domésticas. Só para a gente dar um exemplo. Mas eu queria voltar, como se fosse um quinto ponto, para a questão da afirmação dos direitos humanos, porque quando a gente está lá enfrentando o populismo penal, que aqui nas 16 medidas contra o encarceramento, né, que aí é uma questão de vida, por exemplo, para a população negra, para os empobrecidos, para os criminalizados do país, para a gente enfrentar. Quando eu cito o documento do IBCCRIM, por exemplo, de 2016, aquele grito de maio de 2016, são 10 anos depois das mortes dos crimes de maio na cidade de São Paulo, que matou em uma semana, né? Fala-se que matou muito mais do que naquela região em relação à ditadura, mas a gente se recusa, inclusive, a fazer certas contas, porque, para nós, quando a gente olha essa questão, a gente fica pensando, e é bom a gente estar aqui nessa conversa hoje para a gente pensar como foi possível a gente fazer a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, e a gente não desmilitarizar a polícia no Brasil, porque isso tinha a ver com nós voltarmos a 13 de dezembro de 1968. Tinha a ver com desmontar o AI-5. Né? Desmilitarizar essa polícia tem a ver com as questões que nos dilaceraram, né? E que aprofundou a brutalidade da ditadura e que transformou as polícias... a gente pode voltar à polícia de 1825 e todas as polícias erguidas nesse país, que foi para caçar negros, que foi para destruir
as lideranças e a possibilidade de levante do nosso povo. Mas, ora, como foi possível, né? E o presidente Lula, em 2009, ainda tenta chamar a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Esse é um assunto interditado na República Brasileira, e é aqui que, vergonhosamente, se reconstrói, né, o Ministério Público, né, o que é uma sala de audiência de custódia para nós que somos defensoras de direitos humanos hoje no Brasil. Né? O que é uma sala de audiência de custódia? E aqui a gente pode se reportar ao próprio trabalho do nosso corajoso Abramovay, das nossas companheiras Daniela Portugal, aqui professora de Direito aqui da Universidade Federal da Bahia. A gente pode se reportar à pesquisa permanente que a Defensoria Pública aqui, com Rafson Ximenes, e as nossas companheiras Firmiane Venâncio e outras estão aqui peitando, mas o que é uma sala de audiência de custódia hoje? Uma vergonha, que parece um clube, né? Um clube de aburguesados que tem coragem de falar de viagens a Nova York com pessoas que estão ali para desmaiar de fome, homens negros sendo vilipendiados, destruídos, né? E nós estamos aqui para dizer, né, os meus encontros com as primeiras turmas, quando entram as turmas novas de defensores públicos, é para dizer: o mundo é redondo, mas na sala de audiência de custódia, Defensoria Pública tem lado. E o nosso lado é contra-majoritário. Né? O mundo é redondo, mas quando a gente adentrou a AGU, com a luta de Rio dos Macacos, de São Francisco do Paraguaçu, de Alcântara, o horror que esse governo de misérias está fazendo em Alcântara, né? Quando a gente adentrou a AGU, nós sabíamos, nós temos lado. E quando a nossa esperança, quando a gente vê uma associação de juristas pela democracia, é a gente cada vez mais definir esse lado. Né? É cada vez mais a gente se posicionar, nós termos essa postura contra-majoritária. A Constituição de 88 garantiu essa possibilidade de ruptura, lembrando Florestan, né? Lembrando o nosso guerreiro Florestan, num país em que, né, existe uma etiqueta, essa etiqueta que se tem preconceito de ter preconceito, tem uma etiqueta que é de um compadrio, que é de alianças horrorosas. Nesse país, nós precisamos fazer o papel dos miseráveis. Tá? Nós precisamos saber que, ao chegar em alguns espaços, nós não fomos nesses espaços para fazer amigos, nós não fazemos parte de nenhum clube. Nós aprendemos com Carlos Marighella que só tem duas classes, é burguesia e proletariado. Tá? E nós temos lado. Nós temos lado. É essa a questão. Então, quando Luciana Zanfalon fala para nós que há a política da justiça, tá? Em que mais se reivindica, porque, né, a política está... Não, a política ela está dentro. E nós, quando a gente fala em polos de sustentação, quando a gente fala no jargão aí, né, de que igualdade de armas, que igualdade? Que democracia na justiça? Né? Que equilíbrio? Quem são os nossos aliados? Nós, defensoras de direitos humanos, nós que fazemos o direito de guerrilha, né? Nós que nos levantamos. Então, nós temos uma Constituição em que muitos dos que se levantaram com tanta coragem, tá? A gente vinha com sede, nós enfrentamos uma ditadura brutal, sangrenta, covarde. Hoje, quando a gente vê esse inquilino do Palácio do Planalto, né? Quando a gente vê esse inquilino
falando os horrores que fala e de joelho para o Império Norte-Americano, quando a gente viu aquele acordo aviltante em Alcântara, no tal chamado Acordo de Trocas Tecnológicas para a base de Alcântara, né? Nós sabemos o quanto que o nosso campo precisa ser contra-majoritário. Nós não vamos fazer amigo nenhum em tribunal, né? A gente sabe que nós cumprimos esse papel aqui e por isso no nosso debate não é só classe, né? E a gente está aqui para dizer não é só classe, isso não é uma frase diminuta. A gente aqui está lembrando de Angela Davis, né? De que num país colonial, brutalmente racista, misógino, LGBTfóbico, né? A classe ela é vivenciada pelo pertencimento racial, pelas nossas identidades de gênero, né? E pelas as outras nossas identidades, pelo nosso pertencimento territorial. A classe ela é vivenciada dessa forma. E dentro do jogo da burguesia que quer democracia burguesa e não democracia popular, aqui está o confronto da Constituição de 88. E é por isso que eles sempre querem mexer no que nós chamamos de cláusulas pétreas, né? E é por isso que a gente teve todas essas intervenções, que está muito bem posicionada aqui nesse documento, das 16 propostas contra o encarceramento em massa, né? Todo esse jogo do populismo penal, né? E que, vergonhosamente, a gente teve tantos entes do sistema de justiça para compor. Quando a gente olha essas fotografias, né? Que são... É incrível, né, a gente olhar que quanto que esse campo médio da classe média alta, tanto que ela quer fazer parte do 1%, né, do 1% do país, ou ser aquilo que Bourdieu chamou, né, a classe dominada da classe dominante. Como ele se posiciona para esse jogo da obediência? E a vergonha que o Ministério Público nos faz nesse momento e os tribunais de justiça, né? Esse jogo perverso dos desembargadores, né? Eles nos jogam nisso. Eu estou falando, obviamente, eu não estou falando das ilhas, dos que se levantam, dos que se organizam, né? Dos campos que lutam por democracia nessas instâncias, nesses entes do sistema de justiça. Mas quando a gente olha, né? Como que, mesmo hoje, na DPU, a gente aprovou um campo de participação popular desde 2012 e que a DPU não viabiliza, isso tem a ver com as disputas. A DPU é uma instituição em disputa, né? E o Ministério Público ele já foi muito mais em disputa e, nesse momento, ele passa por controles violentos, né? Os tribunais de justiça, a gente nem consegue dizer que estão em disputa, porque é tão difícil, mas nós tivemos os mecanismos. Eu queria também falar de que, nesse nosso bloco de batalhas, né, a agenda dos direitos humanos, ela, para nós, ela é decisiva. 88 nos deu profunda esperança, mas, obviamente, que aquilo que Du Bois chamou, né, dessa montanha na nossa frente, né, tem instituições da República Brasileira que, graças a esse horror dessas dinastias que controlam com mão de ferro o sistema de justiça, a gente só descobriu essas instituições depois da chegada de um governo popular, democrático e de esquerda na República. Nós, da esquerda, nós temos muitos problemas, mas nós peitamos muita coisa, né? Então, quando a gente fala de uma cultura de esquerda, ela ultrapassa, inclusive, a fronteira dos partidos. Nós precisamos, disputar o currículo do ensino da ciência jurídica, né?
e nós falarmos dentro do concurso, né, a gente já está indo para, faltando só 4 minutinhos aqui, dentro do concurso da Defensoria, o 7º concurso da Defensoria Pública da Bahia, em 2016, a gente experimentou, né, a gente mexeu com coisas, essa é a primeira instituição que consegue colocar e pegar da primeira etapa do concurso até a última etapa, e aí passa por... A gente tem que enegrecer o sistema, a gente tem que enfrentar a misoginia do sistema por dentro. Tá? Eu sonho com... Imagine, as mulheres na carreira jurídica no Brasil já ultrapassa, dentro do contexto, mesmo OAB, já ultrapassa 57%. Quando a gente olha a fotografia do poder, tá? No sistema de justiça, é macho, branco, publicamente cis-centrado, né? E essa fotografia, pois a gente em aliança, como diz Fabiana Severi, né? Como diz Firmiane Venâncio, né? Como diz a Arlanza, né? Lá na DPE do Rio, nós precisamos em aliança, né? Nós que fazemos a batalha em defesa dos povos indígenas, nós que fazemos a batalha... Né? Marília, quando eu olho o contexto do Pronera, o Pronera e as vergonhas que o Ministério Público passou, dizendo assim, pode ter Pronera de agronomia, pode ter Pronera de pedagogia. Agora, Pronera no direito, aí o povo foi passar vergonha e dizer que era inconstitucional. Né? Então, é desse tamanho. Então, nós, os miseráveis da sociedade, como dizia o velho Foucault, né? Você estuda o quê? Ele disse, eu estudo a margem, eu estudo o que ninguém quer saber. Né? A loucura a clínica, a sexualidade, e o que ele estava estudando mesmo? O poder. E aqui é esse nosso debate, quando a gente pensa, né, nas disputas, e a Constituição de 88, para nós, ela continua em disputa, e muito do que tentam desmantelar dela é a força dessa Constituição. A gente pensa que as nossas alianças, elas precisam ficar de pé. Né? E essas alianças é exatamente... O que a gente fez naquele 7º concurso da Defensoria Pública da Bahia? Né? Eu estava ali. Para muitas pessoas, era a primeira vez de ver uma mulher negra com cabelo rastafari, com a conta de orixá no pescoço, sentada na instância superior de um ente do sistema de justiça. Eu estou falando de pessoas que nunca tiveram que dar um bom dia a uma pessoa negra. Né? E elas terem no sistema que conviver, né? Que conviver com a nossa batalha. A gente veio da rua para dentro de um ente do sistema, mas a partir dali, em aliança com os nossos companheiros, defensores e defensoras públicas, a gente pôde conversar com outros entes do sistema. Né? Todas as vitórias que nós temos aqui com a montagem das audiências de custódia tem a ver com essas alianças. E nós precisamos, a Associação de Juristas pela Democracia, nesse sentido, para nós, é estratégica. Né? Ela é estratégica, porque nós precisamos, cada um aqui que vai para uma sala de aula, a gente vai plantar rebeldia. Né? É a gente que vai falar de Zaffaroni, é a gente que vai falar de Ana Flausina, é a gente que vai falar, né, dos proscritos nesse direito. Né? Somos nós que vamos... Tá? Então, é isso que... Então, a gente diz que no conteúdo, dialogando com a fundação que ia fazer o concurso, a gente não ia se envolver nas questões, mas a gente disse, não é esse domínio de constitucional, penal, a gente quer uma prova voltada para os direitos humanos, vai falar, sim, das histórias de resistência. Né? Você não vai fazer uma prova de concurseiro, né, do seu cursinho que você pagou 4 mil por mês durante um ano, 2 anos, 3 anos. Né? Você não vai ter uma geração
de gente não vocacionada para vir para o ambiente de defensoria pública, em que você tem que sentir cheiro de povo, né? Você tem que se envolver nessa batalha, porque as vitórias que a gente alcançou em 88, o fortaleza da defensoria pública. Então, a gente disputou a instituição por dentro, né? E a nossa tarefa lá, como ouvidoras externas, né? A gente saiu de 2009 de 2006 com uma ouvidoria, que foi a primeira na DPE de São Paulo. Nós chegamos aqui em 2020 com todos os percalços, com 14 ouvidorias externas no sistema de defensoria pública e 3 leis votadas, né? E debatidas. Nós temos leis debatidas em processo pronta para votar em Pernambuco, nós temos lei pronta para votar em Minas Gerais, nós temos pré-projeto no Espírito Santo e temos as condições de adentrar o sistema. E a gente oferecendo para o sistema de defensoria pública os nossos quadros de luta que vêm da rua, né? E mulheres e homens abnegados. Imagine você ter Luciana Zafalon, você ter Denise Dora, ter esses quadros, né, oferecidos para pensar a instituição. E é esse sistema de ouvidoria que nós queremos no Ministério Público. E aí o Ministério Público vai ter que ter muita coragem. É esse sistema que nós queremos nos tribunais de justiça. Eu não quero conversar com ouvidoria encastelada e obediente ao poder, com gente que está ali truncada, trancada, porque pensa no seu futuro no dia de amanhã. Nós precisamos de gente que não está nessas amarras, né? Então, além da gente mexer nos conteúdos, e isso tem a ver também com disputa do currículo no ensino da ciência jurídica, né? Porque a batalha começa antes. Para a gente traduzir essa Constituição, como fazem as professoras como Adriana Lima e outras, né? Marília Lomanto e outras, dentro de um Pronera, você, né, Marcelo? A gente que vai para essa sala de aula e os alunos dizem assim, mas o que esse professor quer mesmo? Né? Aí o cara fala, porra, mas esse cara aqui fica só falando desse conflito, só falando disso aqui, e a gente ali, ó, na cartilha. Por que a gente faz essa cartilha? A gente vai ali, né? Obviamente, você está ali, ali você vai para o papel de doutrinador mesmo, essa palavra horrorosa, né? Mas é essa que tem para hoje. E essa disputa, quando você tem uma Sara Cortes, você tem uma Daniela Portugal, você tem uma Tatiana Emília Dias Gomes, né? Quando você tem essa geração, né? Você tem um Samuel Vida, você tem essa geração, você diz assim, né? Um Pedro Diamantino, né, Marília? Aí você diz assim, vambora, né? Então, essas pessoas que vão e que você tem que desligar um botão na cabeça dos estudantes e ali começa a disputa. Mas dentro dessa indústria dos concurseiros, né, em que, como pode a gente ouvir de um jovem que passou num concurso para ser promotor de justiça e ele dizer, não, eu encerro meu trabalho às 14 horas, porque aqui não tem nada para fazer. Misericórdia, né? Que miséria humana. Como ele pôde, inclusive, ter chance de construir essa frase. Né? Isso Vilma, tem a ver eu vou precisar te interromper, encerrando. desculpa. Com gente, encerrando, Mara, gente que nunca pegou ônibus, gente que não tem ideia do que é o Brasil, né? Gente que... Então para nós, o último tema que eu falo aqui além de todas essas questões, além da gente atuar por dentro do sistema, nós disputamos essa Constituição de 88 até aqui, e antes de 88 foi muita batalha para nós chegarmos a 88, com gerações corajosas de lutadores e lutadoras, que nos deu essa Constituição, que peitou toda a ditadura que ainda estava de pé, né? Porque a ditadura mexe com a cultura. E a cultura você não desliga um botão.
né? Você não desliga. Então, o nosso último compromisso grande, que eu falo aqui, das agendas inegociáveis, entra nas bancas de aferição, entra no aprofundamento das políticas de ações afirmativas. Tá? A gente vai ter que enegrecer os tribunais, e a gente está falando de trabalhar com a cultura de esquerda, porque a gente não quer só por ser negro, a gente não quer só por ser mulher, a gente está falando de envolver as pessoas e a gente ter um monte de gente sabendo quem é Elizabeth Teixeira. A gente quer saber, todo mundo que vai pensar nas ligas camponesas. A gente vai ter que ter gente que saiba. A gente tem um legislativo, né, controlado por um consórcio de interesses que não legisla para LGBTQI+. A gente tem 26 ataques diretos à Lei Maria da Penha, né? E isso é um embate. A gente tem uma Constituição, a gente teve que malhar até 2006 para chegar à Lei Maria da Penha, só como um exemplo, mas a gente precisa de bancas de aferição, a gente precisa aprofundar o que está lá, que foi batalha feita por Lula, por Dilma e por Luísa Bairros, enquanto ministra da Igualdade Racial da República, né? A gente precisa aprofundar as políticas de ação afirmativa dentro do sistema de justiça. Tem tarefas que, pelas disputas da história, não foi possível fazer em 88, mas agora é possível. Na história não tem si, portanto, a gente segue nos embates e sabe o que foi possível para a gente fazer até aqui. Mas a gente precisa enegrecer o corpo docente das universidades. A gente precisa de gente com compromissos com as nossas batalhas que estão na rua dentro, né, do sistema de justiça. A burguesia, né, que está ali entediada, ela tem que ser derrotada nos entes do sistema de justiça, derrotada. Então, para isso, é batalha. Aqui é luta política em campo aberto. Então, é por isso que a gente diz que nós não vamos a esses lugares para fazer amigos. Claro que nós fazemos muitos, mas também nós somos, exatamente, em muitos momentos, o corpo indigesto. Nós somos o corpo, a presença é não desejada, né? Mas a gente sabe que quem dorme com os olhos dos outros não acorda na hora que quer. Vamos seguir, Mara, no debate. Obrigada, Vilma. Eu estou aqui com uma tarefa super ingrata, né? E eu correndo. Ter que assegurar o nosso tempo, né, para que a gente possa também ouvir o nosso outro convidado e a gente possa também conversar mais com você sobre todas essas questões, né, que você traz para a gente, reconhecendo as conquistas que se deram também em função de uma luta política histórica, né, mas que também todos os desafios históricos que estão colocados e que também são muito urgentes nessa conjuntura, de como que a gente segue junto. Que bom que você está aqui e nos ilumina nessa manhã com todo esse histórico de fala e de luta, para que a gente possa, sim, refletir sobre essas questões e assumir o nosso compromisso sobre esse grande desafio que está colocado para nós. Eu também sou formada na primeira turma de Direito, faço parte dessa geração que foi questionada pelo Ministério Público, né, que dizia que a gente não tinha capacidade inteligível para alugar um lugar, para ocupar um lugar no sistema de justiça e no ambiente do direito. Então, foi muito forte quando você traz isso, e para mim é muito revigorante, né, poder hoje participar de um debate, conduzir um debate como esse com vocês, né, que também construíram e fazem a defesa dessa história e dessa nossa ocupação no latifúndio do saber jurídico pelo Pronera. Sem muitas delongas, então, eu já queria, de forma imediata, passar para o nosso outro convidado, o querido José Genuíno, né, que está aqui conosco. Ficamos muito felizes também pelo aceite do convite. Ele também tem um histórico, se eu for ficar falando dele aqui, ter que
apresentá-lo também, eu vou levar um tempão, mas de forma muito resumida, né? Dizer Não que ele precisa, é não. militante histórico do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado federal, constituinte, foi presidente do PT e hoje segue na luta junto aos movimentos sociais e partidos, e hoje está aqui com a gente também para trazer a sua contribuição nesse tema para nós, nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo, José Genuíno. Você tem 30, 40 minutos para fazer a sua fala inicial. Bom dia, companheiras e companheiros. Eu vou fazer aqui uma contribuição, um diálogo com vocês, com base nas minhas reflexões que eu tenho feito e na minha experiência com o tema do sistema de justiça. E foi muito bom ouvir a Vilma, porque as suas palavras de rebeldia, as suas palavras de história e de luta se enquadram muito bem, e nós não tínhamos combinado, em algumas reflexões mais gerais que eu fui obrigado a fazer desde quando eu enfrentei o tema do sistema de justiça como parlamentar ou como vítima. E eu quero fazer essas reflexões aqui para vocês. Em primeiro lugar, eu acho correto a gente se referir a sistema de justiça e não ao poder judiciário. Eu sou de opinião que não existe poder judiciário, existe sistema estatal de justiça. O poder emana do povo, naquilo que a gente conhece na história do Estado moderno, em que a modernidade nasce do predomínio da soberania popular como fundamento para a política, não havendo mais oráculos para ser consultado, nem sacralidade de onde se deduzem as respostas às decisões. Portanto, as decisões e as respostas passam por cidadãos e cidadãs associadamente e são plenipotenciários. Por isso que o princípio inegociável da democracia é a soberania popular. Portanto, e tem dois poderes que têm produto desse conflito e da soberania popular. Eu entendo, portanto, que é importante a gente falar sistema de justiça. E, ao falar sistema de justiça, nós estamos tratando de órgãos do Estado burguês, legitimador da ordem capitalista, que combina força e hegemonia. Não há contradição entre força e norma do direito. O direito legitima, inclusive, o conceito de monopólio da violência. E o direito estabelece um vínculo jurídico da titularidade daqueles que são protegidos porque são sujeitos de direito. E vocês sabem que, ao longo da história da humanidade, como essa exclusão se manifestou, seja em relação às populações vulneráveis, seja às populações originárias, seja a população negra, seja as mulheres, etc., etc. Portanto, o direito, o sistema de direito não é uma coisa em si. Ele é produto de uma ordem capitalista e ele legitima a opressão política e ele faz um entrelaçamento entre a forma econômica e a forma política, permeada pela luta de classes. O direito e a força não se excluem, se combinam. E é interessante analisar que esse ordenamento jurídico que cria essas casamatas intransponíveis, que a Vilma falou muito bem, e cada vez mais adquire um empoderamento, seja pela tradição autoritária do direito constitucional brasileiro, seja pela racionalidade das exigências neoliberais, seja pela hegemonia do constitucionalismo norte-americano, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Esse sistema constitucional de direito produz, no meu modo de entender, uma legalidade que chega ao ponto, como Max Weber era o grande teórico dessa tese, que é o monopólio da violência. Portanto, eu entendo que o direito, nós temos que questionar o direito como algo sagrado, com base numa hermenêutica, com base num aparato estético, por isso que o direito se expressa através da toga e através do medo,
e se criou no senso comum a ideia de que você não debate, você não discute, você cumpre, porque a última palavra em que a norma vira uma espécie de essência, de transparência, é como se fosse o Deus para orientar as condutas humanas daquilo que é, pela ordem capitalista, considerado que é correto ou incorreto. Por isso, companheiras e companheiros, eu acho que não existe um sistema de justiça por si. Ele é produto de uma construção do Estado moderno capitalista. E a construção desse Estado moderno capitalista, ele exerce uma dominação não direta, é uma dominação indireta, mas ela é extremamente sofisticada. Aquela dominação direta dos primórdios da humanidade foi substituída pela dominação indireta, em que se dá através de uma mistura de coação e uma mistura de hegemonia. Por isso que, nesse sentido, eu acho muito interessante a gente discutir que a questão do direito e do sistema de justiça no Brasil tem uma história extremamente conservadora. Desde, Vilma, do Império, em que a capoeira era considerada crime, passando pela lei de 1850, a lei das terras, passando pela a formação no sentido de que o direito ele foi homologando aquilo que era exigência do status quo. Hoje a gente não se lembra, mas na Segunda Guerra Mundial o direito foi, o Supremo Tribunal Federal homologou a entrega da Olga Prestes para os nazistas. A cassação do registro do Partido Comunista foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. A legitimação do golpe de 64 foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. A cassação de mandatos, idem. E um detalhe para vocês, na época da ditadura militar, eu, como preso político, a gente brincava. É mais fácil ganhar um habeas corpus no STM do que no STF. E quantos habeas corpus foram negados que produziram mortes de companheiros que estão desaparecidos até hoje? Eu, inclusive, sou testemunha de um caso que foi pedido habeas corpus e foi negado e ele está desaparecido. Portanto, nós não podemos ter uma ilusão de uma neutralidade do Poder Judiciário. Não existe neutralidade. Primeiro que não existe neutralidade na vida. Gostei da sua expressão, Vilma, que a Terra é redonda, mas a gente tem lado. Você pode ter independência, mas neutralidade, isso não existe. Isso é uma criação da hegemonia burguesa para dizer o seguinte, existem as cláusulas pétreas. Então, nesse sentido, antes de colocar a questão da minha experiência na Constituinte, eu quero mostrar para vocês como esse tema ele entrou de maneira enviesada nos debates da Assembleia Nacional Constituinte. Em primeiro lugar, porque quando a Constituinte foi instalada, quem instalou a Constituinte foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu, inclusive, tive a oportunidade de questionar a ilegitimidade dele presidir a Assembleia Nacional Constituinte na sua instalação. Que eu recebi de Ulisses Guimarães uma mensagem que concordava com o meu questionamento. Em segundo lugar, o sistema de justiça que foi objeto de um trabalho muito bem feito pelo Plínio de Arruda Sampaio, era o único deputado constituinte do PT que pôde relatar uma subcomissão do Judiciário. E ele relatou, e as propostas foram derrotadas. Primeiro, o conceito de tribunal constitucional com mandato foi derrotado. Segundo, o fim da justiça militar foi derrotado. A ideia do juiz de instrução, que era a raiz do que se chama hoje de juiz de garantias, foi derrotado. E apareceu o que é hoje considerado o monstro. O monstro como instituição permanente. Foi exatamente quando surgiu o Ministério Público como um poder independente, permanente, sem controle, que defende tudo e todos. E esse sistema, que alguém já disse que, copiando o Golbery, era um monstro, que não sabia que estava criando um monstro, produz hoje um tipo de autoritarismo do ativismo judicial muito importante. E qual foi o fundamento disso? O fundamento disso foi exatamente criar um sistema civil que pudesse se confrontar com o que era a tutela militar do artigo 142 da Constituição. Sobre esse tema,
e seria objeto de um outro debate sobre o papel das Forças Armadas na Constituinte. Quero dizer para vocês que essa questão apareceu na Constituinte de uma maneira muito forte. Aí 3 coisas vieram à tona na minha experiência. Primeiro, a ideia da autonomia desses órgãos que cuidam das carreiras de Estado. E o judiciário era a expressão dessa autonomia. Segundo, uma ideia de corporativismo em que os privilégios se associam com as prerrogativas. Quanto mais prerrogativa, mais privilégio e vice-versa. E terceiro, veio, pós-constituinte, um debate sobre o moralismo político, que montou um sistema punitivo. Não é por acaso, Vilma, que surgiu esse punitivismo a partir de uma concepção de uma verdadeira cruzada moralista, que foi não só agora da Lava Jato, não só agora do Mensalão, mas já vinha de antes, eu vou descer a detalhes sobre isso. Portanto, esse sistema ele foi, vamos dizer assim, tratado na Constituinte como algo imutável. E vocês sabem que o sistema de justiça na ditadura militar homologava a ditadura militar. Nós só tivemos 3 ministros que foram punidos com a AI-5, do Supremo Tribunal Federal, e um juiz da primeira aqui em São Paulo, do caso do Vladimir Herzog. As várias denúncias não foram nunca apreciadas pelo Poder Judiciário. E para não falar de que o sistema de justiça, na primeira e até na terceira instância, no caso do Supremo, tem homologado a decisão de que a lei da anistia é cláusula pétrea e não pode ser mexida. Por quê, Vilma? Porque na Assembleia Nacional Constituinte nós perdemos o inciso, parece que é o inciso 43 do artigo 5º, que falava que a tortura era crime imprescritível. Tiraram a palavra imprescritível. E, evidentemente, que isso deu condições para que a lei da anistia até hoje fosse considerada cláusula pétrea dentro da negociação da tutela militar. Esta negociação, Vilma, que produziu esse sistema de justiça, companheiras e companheiros, ela foi produto de uma transição fraudada e recalcada. Primeiro que quem praticou a ditadura militar se sentiu frustrado. E quem lutou pela democracia se sentiu recalcado. Portanto, era uma questão, era um tabu. E toda vez que se mexia nesse tabu, os ânimos se acirravam, os egos se sectarizavam e era uma pedra em cima desta memória, que, como aconteceu com os zumbis, que o Rui Barbosa baixou uma interpretação de que os arquivos não podiam ser divulgados porque pegava mal para a história do Brasil, também disseram que os crimes da ditadura pegavam mal para o Brasil. Felizmente, teve a Comissão da Verdade. E não é por acaso que a Comissão da Verdade foi o instrumento utilizado como pretexto para dar o golpe de 2016. Então, o sistema de justiça ele estava dentro deste processo, de uma transição. Primeiro, legitimou a ditadura. Vocês se lembram que o Congresso Nacional foi fechado pelo Geisel para viabilizar uma reforma do sistema de justiça. Depois, ele foi legitimado pela ditadura militar, e quando veio a transição, essa transição, ele não era protagonista. Vocês sabem que o protagonismo na transição da Constituinte foi o Parlamento brasileiro. E sobre isso, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa muito interessante que diz respeito à posição de um dos últimos liberais que eu tive o prazer de conhecer e de conviver, que, ao tratar do Poder Judiciário, na Constituição promulgada em 5 de outubro de 88, ele fez um discurso de improviso. Discurso esse que foi depois retirado das edições posteriores. E nesse discurso de improviso, o doutor Ulisses Guimarães, o Hélio Ulisses Guimarães, ele falou aqui, aquele debate que a Constituição tinha muitos direitos e ela produzia a ingovernabilidade, ele vai dizer o seguinte, que a ingovernabilidade será enfrentada pelo poder legislativo e executivo. Aí eu perguntei, doutor Ulisses, por que você não cita o Poder Judiciário? Ele disse, menino, na época eu tinha 36 anos, ela não ouviu. Menino, o Poder Judiciário não tem rampa. Lá o povo não sobe nem desce. A rampa é o parlamento e a rampa é o Poder Executivo, porque tem voto.
Quem vota, tira. Quem tira, vota. O Poder Judiciário não é. E ele sempre tinha essa perspectiva de que esse ativismo judicial, esse tipo de autoritarismo, é importante a gente analisar como se manifestou na Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, eu acho que esse ordenamento jurídico ele se materializou através de 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Primeiro, a tradição autoritária e conservadora do direito, do ensino do direito, que você colocou muito bem, Vilma. Segundo, esse conservadorismo enquanto um órgão legitimador dos interesses da ordem capitalista nas condições do Brasil. Terceiro, a nova racionalidade do modelo econômico monopolista, financeirizado e neoliberal. Por isso que vocês não veem uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de Justiça que contraria a ordem econômica financeirizada e monopolizada. Eles até falam sobre a questão do marco temporal, a questão da união homoafetiva, a questão da união estável, a questão dos direitos do direito da mulher de interrupção da gravidez, mas os interesses estratégicos do sistema têm uma racionalidade e uma defesa por parte dos tribunais superiores. Neste sentido, eu sou de opinião, companheiros e companheiras, que o sistema de justiça, e eu englobo a questão dos juízes, do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública, isso tudo faz parte do sistema de justiça, e, Vilma, eu torço militantemente para que a sua posição sobre a Defensoria Pública esse seu trabalho não dê no que aconteceu com o Ministério Público. Eu sou de uma geração lá no Congresso que o Ministério Público era o contraponto, era do Acre, era da defesa dos pobres, era a defesa dos direitos humanos. Ele foi se transformando no Ministério Público, que é isso que é hoje aí. É da mídia, é do que dá lucro, e eles juntam 3P. É o partido do corporativismo, das prerrogativas e dos privilégios. Portanto, é importante a gente levar em conta que as instituições do Estado, se elas não forem controladas democraticamente, elas viram castas dentro do Estado. E eu acho que esse é um problema posto da vivência que eu tive na Constituinte. Um outro aspecto que eu queria colocar para vocês aqui é que, quando a gente fez a Constituição, vocês sabem que havia todo um debate sobre a relação do conceito de constitucionalidade concentrada, no que diz respeito às leis votadas pelo Congresso Nacional. E o inciso que eu vou ler aqui para vocês, da Constituição, que tratou dessa questão, o artigo 52, inciso 10, diz o seguinte: compete ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Compete ao Senado. Esse inciso foi considerado não recebido pela mutação constitucional, que foi uma interpretação através de uma interpretação hermenêutica, puxada, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, em relação ao conceito de mutação constitucional. Algo parecido com o que aconteceu quando considera a cláusula, não é cláusula pétrea, a prisão em segunda instância, que foi a partir de uma DPF. Eu estou colocando isso por quê, pessoal? Porque a Constituição não enfrentou democraticamente o sistema de justiça que vinha da ditadura, que vinha de uma profunda influência do constitucionalismo americano. Vocês sabem que a Guerra Fria produziu, na hegemonia dirigida pelos Estados Unidos para defender a ordem capitalista, estabeleceu o papel das cortes. A materialização disso, por exemplo, foi a Constituição Alemã. Vocês sabem que a lei fundamental alemã, que é cantada em prosa e verso, ela foi uma Constituição otorgada, imposta à Alemanha.
Eu não estou avaliando aqui se seria diferente de outra maneira. Estou dizendo que ela foi imposta, ela não foi votada, ela não foi promulgada. E criou-se a ideia, que eu acho que é importante colocar aqui, que a Constituição ela tem uma essência que deve ser interpretada. E eu vivi uma experiência que a Constituição é produto da luta de classe, do conflito de classe, dos acordos e dos choques. Não há uma essência, como dizem os intérpretes da Constituição. O que os constituintes queriam dizer? O que tal artigo pretende? Isso é uma balela, isso é uma alienação. A Constituição é produto de conflito, é produto da soberania popular, é produto de choques. Por exemplo, o choque, Vilma, sobre a questão da tortura como crime imprescritível. Foi um choque político. A questão depois do Tribunal da Justiça Militar, Superior Tribunal Militar, foi choque. A questão do papel das Forças Armadas, artigo 142, foi debate pesado. A questão da terra, que é esse artigo que você se referiu aí, que provocou, inclusive, uma declaração de voto do PT, que durante muito tempo disseram que a gente tinha não assinado a Constituição, uma grande narrativa mentirosa. A questão do meio de comunicação. Quando nós enfrentamos os meios de comunicação, veja bem, o monopólio dos meios de comunicação muito violento, né? Só para vocês terem uma ideia, em 3 anos, da posse do Sarney até a votação dos 5 anos de mandato, foram feitos 1.043 concessões de rádio e televisão. Quer dizer, aquilo ali, que era o ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Portanto, a Constituinte ela foi produto de choque. Por exemplo, na questão agrária, a comissão temática perdeu por um voto e teve quebra de microfone, cuspada, quebra de fio. A questão da comunicação, a mesma coisa. E aí o que acontece? As pessoas dizem, essa ideia solucionista de que é preciso regulamentar, ninguém tinha força. Porque quando nós peitamos, nós dissemos, a ABERT vai regulamentar, nós vamos impedir, fomos para a obstrução que a gente chamava obstrução selvagem. Aí o Ulisses chama a gente no plenário lá, no gabinete dele, e negocia vários princípios da forma da lei. Foi isso que aconteceu. Esse processo também veio com a justiça. Agora, o grave, para vocês terem uma ideia dessa experiência, é que logo após a promulgação da Constituição, o Judiciário, o STF, aprovou uma interpretação de que as suas competências estavam recepcionadas pela nova Constituição de 88. E essas competências estavam recepcionadas, e vocês sabem que até hoje a Lei Orgânica da Magistratura Nacional não foi mudada e ela vem da época da ditadura militar. Não foi alterada. Então, neste sentido, é correto a gente criticar uma concepção autoritária e conservadora. E essa concepção autoritária e conservadora, ela casou com as novas exigências do modelo econômico neoliberal, dos monopólios, da financiarização, da segurança dos contratos, do Deus do dinheiro e da igreja dos mercados. A política tem que ser desidratada. A política, como expressão do choque, do conflito, da soberania popular, você tem que substituir o Estado de Direito pelo direito de mercado. E se criou, em torno dessa ordem constitucional, principalmente a partir da influência e da hegemonia do direito constitucional americano, das cortes, e é interessante a gente analisar. O sistema de justiça dos Estados Unidos na base, ele tem um viés democrático, a eleição de juízes, mas em cima, a Suprema Corte, ela é política, e esse modelo das cortes constitucionais influenciou muito no sistema de justiça aqui no Brasil, através do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e esse ativismo, companheiros e companheiras, é importante colocar para vocês, como a Constituição é uma carta de direitos, os direitos não viabilizados, a gente acabou recorrendo permanentemente ao judiciário para viabilizar direitos. Então, nós substituímos o conflito social político da luta de classe pela ilusão de que a norma ia resolver o problema.
O segundo desvio nosso foi achar que o moralismo, a cruzada moralista, seria capaz de resolver os problemas do país. Aí nós legitimamos os órgãos do sistema de justiça em torno da cruzada moralista, cujo exemplo maior foi o impeachment do Collor e a questão do orçamento. Em terceiro lugar, nós fizemos uma aliança com as grandes carreiras de Estado. Essas carreiras, essas caixas de Estado, Ministério Público, AGU, CGU, Conselho Nacional de Justiça, e aí, veja bem, e eu estou fazendo uma avaliação com base na minha experiência. Nós aprovamos, viu, uma emenda 45. Esse retrato que você falou do Conselho de Controle Externo como uma espécie de reunião de tertúlia, uma espécie de conselho de usuários, é a emenda 45. A emenda 45 foi no início do nosso governo. Essa emenda 45, ela criou no Conselho do Ministério Público e no Conselho do Judiciário, isso que você falou muito bem, que é o Conselho de Usuários. Quer dizer, nada passa contra o sistema de justiça, a não ser que seja para punir os dissidentes. Então, nesse sentido, eu acho que a questão do sistema de justiça no Brasil vai exigir uma mudança profunda, muito profunda. Vai exigir o que eu chamo até de uma revolução democrática. Uma revolução democrática que eu gosto muito de usar, e a Tânia está ouvindo o nosso debate, ela se lembra de quando a gente estava redigindo em 2018, na Fundação Perseu Abramo, algumas reflexões sobre o que estava acontecendo no Brasil, nós colocamos essa conclusão aqui. As lições históricas são inúmeras e inequívocas. Quando as forças progressistas passam pelo poder sem mudar a estrutura do Estado, e eu grifo estrutura do Estado, elas ficam permanentemente expostas aos riscos de serem capturadas por ondas autoritárias, conservadoras e neoliberais. O enfrentamento contra tais destituições deve se dar pela reconstrução de ideias e forças que formem o corpo de um novo poder, de uma alternativa popular, que pode, dependendo da correlação de força, se materializar num poder constituinte. E eu digo isso porque a própria Constituição de 88, que eu participei ativamente, eu entrei na Constituinte para marcar a posição e saí de lá defendendo a Constituição. E por que nós fizemos isso? Porque nós introduzimos um elemento central, que foi a participação popular com 30 mil assinaturas. Aí, viu, os quilombolas, as populações indígenas, as mulheres, a bancada do Batom, a bancada do Movimento Negro Unificado, que você citou muito bem aí, o CAO, a Benedita, a bancada do Sem Terra. E como o Brasil atravessava uma grande crise institucional, pessoal, porque a Constituição estava marcada por 3 grandes frustrações: a morte do Tancredo e a posse do Sarney, a derrota do Plano Cruzado, e terceiro, a derrota da maior campanha de massa que aconteceu no Brasil, que aí foi as diretas já. Diante dessas 3 frustrações, Ulisses Guimarães teve a sabedoria política de trazer o país para dentro do Congresso Nacional. E ele disse que tinha que trazer todo mundo ali para dentro. Aí até a gente brincava. Um dia entra o pessoal da Febraban de gravata, outro dia entra o pessoal da sandália havaiana. Ele disse, tudo bem, vamos combinar assim. Então entrava de tudo, porque com 30 mil assinaturas, as emendas populares eram discutidas e os seus representantes tinham o palanque no plenário da Câmara dos Deputados, do plenário da Constituinte. Este processo fez com que a esquerda tivesse um protagonismo muito grande. Agora, esse protagonismo, e é importante colocar isso para vocês, ele se deu principalmente na questão social e dos direitos. Ele não se deu nas questões de Estado. Nós não tivemos mobilização em relação ao judiciário, Forças Armadas, em relação aos órgãos de controle. Foi na questão social. Reforma agrária, estabilidade do emprego, a questão da dispensa imutivada, a questão do SUS, que tinha uma grande bancada do Sistema Único de Saúde,
a questão da educação, grande Florestan Fernandes, a questão do meio ambiente, que era o movimento nascente, a questão dos quilombolas, e a bancada dirigida pelo Caó e a Benedita foram fundamentais, eu me lembro bem desses dois, a bancada do movimento de mulheres que estava começando, que a gente chamava a bancada do batom, isso produziu uma capacidade de modificar a Constituição. Agora, nas questões de Estado, companheiros e companheiras, que era o sistema de justiça ficou intocável. E, além de ficar intocável, ele adquiriu um empoderamento posterior à Constituição. Por quê? Porque a esquerda cometeu um equívoco, que foi depositar no sistema de justiça uma espécie de protagonismo que não era a sua competência. Tudo a gente recorria. Os direitos, perdia votação, ia para lá. Em vez de a gente ir para a rua e fazer mobilização, a gente ia para o tribunal, a gente ia para o STF. Neste sentido, e como o Ministério Público, Vilma, por isso que eu repito isso, para não ocorrer isso na sua área de trabalho. Como o Ministério Público tinha um viés progressista, com Sepúlveda Pertence, Plínio de Arruda Sampaio, Hélio Bicudo, Ibsen Pinheiro, Álvaro Costa, várias pessoas, a gente achava que eles iam ser o contraponto à tutela militar. É importante analisar isso. Por isso, pessoal, que quando vocês olharem o item sobre a competência do Ministério Público, tem lá, instituição permanente. Só tem duas instituições na Constituição que têm um caráter permanente. Forças Armadas, Instituição Nacional e Permanente. E Ministério Público, Força Nacional e Permanente. E com um grau de prerrogativas que não teve a contrapartida. A ideia de freios e contrafreios não existiu para o sistema de justiça. Então, esse protagonismo ele foi produzido por uma concepção de salvadores da pátria. E isso nasceu, Vilma, nas escolas de direito, depois veio para a turma dos concursos e produziu uma visão que eu relato para vocês aqui. Eu até estava falando para o Marcelo e faço questão de dizer que eu trabalhava muito com esse sistema de Estado. Uma vez eu li O que Fazer para ele, para alguns procuradores. E eles disseram que interessante esse livro. Eu disse, mas antes de dizer o autor, eu quero dizer que esses caras aqui não tinham concurso, não tinham inamovibilidade, não tinham carro oficial, nem estabilidade. Eram os revolucionários profissionais do Lênin. Eu digo, esse pessoal morria pela Revolução. Então, criou-se uma estética de que era fundamental você ter a segurança das carreiras de Estado, e eles diziam, Vilma, para nós, políticos, vocês passam, nós ficamos. A ideia da soberania popular, produto dos movimentos sociais e produto do voto da democracia representativa, é algo passageiro. A carreira de Estado é algo permanente. E aí vai se criando um modus operandi de como construir este mando. E aí vem a ideia do saber como fundamento para o exercício do poder. Não é a soberania popular, não é o voto, é o saber. Eu até estava falando para vocês que é necessário a gente enfrentar essa questão com muita radicalidade, porque eu acho que a democracia brasileira ela é inconclusa pela transição fraudada e pactuada, ela é inconclusa porque as instituições de Estado não foram radicalmente democráticas, e ela é inconclusa porque se criou um tipo de militância política que salva o regime econômico e alveja os inimigos. E aí se criou, no meu modo de entender, os conceitos do ativismo judicial, considerando o inimigo, resgatando a velha ideia do Carl Schmitt, resgatando a ideia do direito penal do inimigo, e se produz uma sacrossanta aliança entre o sistema midiático, a toga e, se for necessário, a farda. Em 64, a farda deu o golpe e a justiça homologou. Em 2016, a toga deu o golpe e a farda homologou. Esse é o processo que dá a Constituição brasileira numa grande encruzilhada. Por isso que eu acho, primeiro, é fundamental a gente estabelecer mandatos para ministros dos tribunais superiores. Esses mandatos têm a ver com mudança, com respeito ao artigo, aquilo que eu falei, ao artigo 52 da Constituição Federal, inciso 10, que as leis consideradas inconstitucional, quem tem que declarar é o Congresso Nacional e não o Supremo. Isso é uma disputa.
Agora, é um absurdo, pessoal, o Supremo Tribunal Federal considerar uma lei inconstitucional e o Poder Legislativo baixar a cabeça, como vocês viram recentemente. Depois, a questão de democratizar os controles públicos. Vocês sabem melhor do que eu, a atividade jurisdicional tudo é intocável. A atividade de julgar, com independência, não com neutralidade, porque neutralidade é bobagem de ideologia burguesa. A independência. Agora, o governo tem que ter controle público. O governo da magistratura tem que ter controle público, majoritariamente pela sociedade civil, representando os movimentos, etc. E não como é hoje, que é um controle corporativo. Segundo, estabelecer o sistema de garantias. E a coisa mais absurda do mundo é você ver uma discussão entre juiz garantista e não garantista. Vilma, você falou uma coisa correta, é da natureza do sistema de justiça o garantismo. Aliás, o sistema de justiça é contra-majoritário por excelência. Ele é contra-majoritário, ele é contra a maré, ele é contra a onda. O parlamento não, o executivo não, mas o sistema de justiça é contra-majoritário. Não é só a Controladoria Geral da República, a Advocacia Geral da União. Ele é, por natureza, garantista. Quando ele perde a condição de garantista, acabou, pessoal. Acabou qualquer garantia de direitos humanos, de direitos da população. A outra questão, o fim da justiça militar. Você não pode ter uma justiça corporativa para uma instituição do Estado. Combinando isso com o artigo 142, é um autoritarismo constitucional, um autoritarismo furtivo. Depois vem revogar as leis da nossa lavra. E aí a gente tem que botar o dedo na ferida. Nós, quando governamos o Brasil, elaboramos algumas leis que deu um instrumental autoritário. Ficha limpa, leis a terrorismo, organização criminosa e delação premiada, leis da lavra do nosso governo. Então, nós temos que rediscutir essas leis, revogá-las e apresentar outras leis. Aprovar a ideia de que o chefe do inquérito não pode dar entrevista. E aí, companheiras e companheiros, eu vou dar um depoimento duro para vocês aqui. Quando o Fernando Henrique Cardoso aprovou a ideia de que o chefe do inquérito não pode dar entrevista, ele aprovou no Senado, chegou na Câmara, nós batizamos como uma mordaça e derrotamos essa proposta que era corretíssima. Nós não sabíamos que estava inoculando veneno na serpente. Depois vem acabar com retomar a discussão sobre a PEC 37. Quem julga não investiga. Quem investiga não. Quem denuncia não investiga. Ou nós radicalizamos essa ideia de repartição, ou então nós estamos criando um autoritarismo de tipo neofascista. Porque esse sistema, pessoal, ele funcionava na época da ditadura militar. Quando a gente era preso, torturado e investigado, o que eles diziam? Olha, você vai ser condenado por tantos anos. Então, não havia discrepância entre quem investiga, quem denuncia e quem julga. O sistema era fechado. Esse é o problema. E esse sistema existe hoje dentro da concepção do lava-jatismo. O lava-jatismo é uma concepção de justiça que produz essa visão autoritária e que une as partes. Primeiro, o próprio conceito de operação e de força-tarefa é um conceito trazido da guerra para a justiça. Isso é um absurdo. Você tem que ter um sistema de investigação normal. E, a partir daí, é necessário você estabelecer relação de diferença. Esse negócio de um protagonismo, você cria uma deformação que, no meu modo de entender, isso tem que ser revisado e acabado. Uma outra questão que é interessante, vocês sabem que no Estado brasileiro vocês têm várias maneiras de investigação das pessoas. Isso é produto também da Constituinte. O Ministério Público investiga de uma maneira, a Polícia Federal de outra maneira, a CGU de outra maneira. Não dá para você... Você tem que ter uma maneira única dos procedimentos investigativos, pessoal. Por exemplo, olha o absurdo. O Tribunal de Contas da União virou um poder. Nós temos que acabar com isso. O Tribunal de Contas da União e os tribunais municipais ou de Estado, ele é uma expressão do Legislativo. Qualquer decisão deles tem que vir para o Legislativo, porque ele é um órgão assessor, é a assessoria do Legislativo. E, no meu modo de entender, há uma questão central essa questão pode matar a Constituição de 88.
Constituição Cidadã, que é a prisão em segunda instância. Se eles flexibilizarem o conceito de cláusula pétrea, que está no artigo 60, parágrafo 4º, e permitir a prisão em segunda instância, aí, essa Constituição ela é sangrada de morte. Ela já está, os direitos e garantias estão relativizados. O artigo 7 está precarizado. O sistema de saúde está limitado com a PEC do fim do mundo. O sistema de assistência social, o sistema educacional. Se aprovar isso, aí nós vamos ter uma Constituição que eu diria é uma manequim que enfeita um conteúdo que não existe. Esse é o grande problema e é o grande desafio de discutir o sistema de justiça na Constituição. Portanto, nós temos tarefas de radicalização da democracia. E aí eu concordo, Vilma, que a ideia a gente não pode simplesmente se limitar às brechas da ordem estatal jurídica. Ou nós peitamos, ou nós questionamos, ou nós combinamos reforma com afrontamento, ou nós combinamos enfrentamento com disputa de hegemonia, ou então, no meu modo de entender, nós vamos ficar limitados a uma ordem que, na hora que vem entender, derruba a gente. Nós temos hoje um sistema de ordem constitucional jurídica que, se você elege um governo e ele resolve contrariar algum dos interesses estratégicos, ele pode ser derrubado facilmente. Você viu aí 2 governadores, eu não estou entrando no mérito. Você viu 2 senadores caçados. É só botar um escândalo, a mídia cobre e aí caça, com o apoio de parcela da classe média, que a classe média, como diz o Gessé Capitães do Mato, que aprova um moralismo punitivista. Esse é o dilema que nós estamos vivendo, no meu modo de entender, para fazer uma reforma profunda no sistema de justiça. E, para terminar, eu acho que eu já estou no tempo, né, Mara? Ainda tem, tá, mas Ainda tem? Então, tem um tempinho aí, sim, então, com a ótimo, eu vou Débora continuar. Dias. Por isso que eu entendo que essa discussão que nós enfrentamos, ela é uma discussão central para o problema da democracia, da radicalização da democracia. A radicalização da democracia, e aí, eu incorporo as questões que você colocou da seguinte maneira: você só pode radicalizar a democracia se incluir a pauta contra o escravismo, se incluir a pauta feminista, se você incluir a pauta contra a LGBTfobia, se você incluir a pauta das populações originárias. Este debate do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal é um absurdo. Aliás, eu recomendo que, se for olhar nos anais da Constituinte, as propostas que o PT fez sobre essa matéria, lá tem todos os elementos para a gente defender contra essa tentativa de estabelecer marco temporal. Porque a ideia do marco temporal, pessoal, é uma ideia da legitimação do Estado patriarcal, escravista e dominador. Esse é o problema. E, nesse sentido, eu acho que, se a gente não fizer esse debate, vai criar problema. Eu quero dizer para vocês que, quando eu estava na Constituinte, nós fizemos uma declaração de voto que, durante muito tempo, foi dito que nós não tínhamos assinado. Até eu tenho aqui na minha mesa, na minha parede, um quadro com as assinaturas dos 16 deputados do PT. Mas nós fizemos uma declaração de voto dizendo: a questão agrária, o sistema de justiça, papel das Forças Armadas, sistema de comunicação e a tortura não ser crime contra a humanidade, exigia que o PT declarasse o voto simbólico contra a Constituição. Nós pagamos um preço muito caro porque nós disseram que a gente não tinha assinado a Constituição quando o Lula foi candidato em 89. Eu quero colocar isso para vocês porque o processo que a gente viveu de enfrentamento, ele foi muito sério. E a Constituição, que hoje alguns juristas escrevem tratados e livros interpretando a Constituição, isso é uma bobagem. A Constituição, pessoal, é luta de classe, é luta política, é conflito, é quebra de microfone, é movimentação de massa, é gente brigando, é burro, é tapa. Esse é o processo democrático radical que nós temos que resgatar. Essa ideia de que a ordem jurídica, ela desidrata, ela é uma espécie de formatação que está naquele negócio que protege o corpo, né?
Não dá. Isso aí é uma coisa velha. Isso que você falou, eu achei muito interessante. Você vê, por que, que o pessoal não questiona aquela toga preta que, quando os ministros entram, aquilo ali causa medo, aquilo ali é assombração, aquilo ali é fantasma. Tu imagina um coitado quando vê aquela toga preta, ele diz, é indiscutível. Portanto, o que mais o judiciário quer é que as suas decisões não sejam discutidas nem desobedecidas. Porque você está dizendo, o judiciário dá a palavra final para defender a ordem capitalista. No fundo é isso, pessoal. Vamos dizer as palavras como elas são. Ou a gente constrói uma crítica profunda a essa questão, ou então nós vamos ficar disputando, vamos dizer assim, brechas. Eu acho que a Constituição de 88 foi uma grande brecha. Nós entramos na janela, só que entramos e deram um golpe preventivo contra nós. E esse golpe preventivo fechou a janela e estabeleceu um modelo autoritário conservador constitucionalizado de um governo que está produzindo essa coisa monstruosa que está aí. Que eu prefiro não citar o nome dele, porque eu não falava o nome dele quando eu era deputado. Essa é a tragédia política. E a esquerda, ela tem que construir uma alternativa de radicalidade democrática, o conceito de revolução democrática. Não é o conceito de luta armada, não é o conceito de Putin, não é o conceito é o conceito de disputar corações e mentes, combinando duas coisas. Combinando institucionalidade e não institucionalidade. Vilma, essa pauta que você coloca aí, só pela institucionalidade não resolve. Tem que combinar poder popular com institucionalidade. Isso é fundamental. Veja o exemplo da Bolívia. O que a Bolívia nos ensina? A resistência ao golpe foi por causa da mobilização popular da população, principalmente indígena. O que o Chile mostra? O fracasso da concertação produziu essa rebelião popular em torno do plebiscito para a Constituinte. Agora vai haver um debate qual é o quórum para se aprovar as medidas constitucionais. Portanto, eu digo de maneira clara para vocês, nós temos que construir uma outra institucionalidade, um outro modelo de organização do Estado. Porque esse Estado que está aí, pessoal, ele não tem vertentes para você viabilizar alternativas populares de uma democracia participativa, de uma democracia consultiva, de uma democracia plebiscitária. E vocês estão vendo que hoje, ou você coloca o povo na rua, ou então nós estamos fritos. Veja o exemplo dos Estados Unidos. Aliás, uma coisa bonita que eu estou vendo nos Estados Unidos, não é o direito, não é o sistema eleitoral, nem a apuração. É que você vê uma puta eleição com com 140 e tantos milhões de eleitores, e não vê um juiz. Você não vê juiz, é ótimo. Aqui, pessoal, o juiz aparece na primeira entrevista. Uma vez eu disse na Comissão de Constituição e Justiça que a eleição é a festa do povo, do eleitor e do candidato. O juiz é uma espécie de garçom. Eu quase fui lixado. Quer dizer, aqui no Brasil, não. O judiciário parece que ele é que foi eleito. A entrevista, as câmeras, o poder. E os caras estão cobrindo a eleição americana dizendo que está faltando um TSE. Vá para aquele lugar. A justiça não pode ter esse protagonismo que a gente, às vezes, tem uma ilusão. E a esquerda não pode cair nessa balela de punitivismo judicial. Nós temos que ir para a mobilização, para o enfrentamento, para ganhar corações e mente para uma alternativa de radicalidade democrática. É só assim que eu vejo a construção de uma estratégia de um socialismo democrático, de um socialismo libertário, de um socialismo ecológico, de um socialismo feminista, de um socialismo anti-escravista, de um socialismo que as pessoas sejam gente com o sujeito, porque no capitalismo as pessoas são objetos que são meros consumidores. Por isso que a tua imagem, Vilma, foi muito interessante. É um conselho de usuários e de consumidores. É isso. Você vê uma reunião do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, é usuário e conservador. Agora, se você quer construir uma outra sociedade, e é disso que se trata, nós temos que ampliar as bandeiras da democracia com radicalidade. Eu acho que esse é o grande desafio para uma estratégia de esquerda no debate sobre o sistema de justiça. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Obrigado, Genuíno. Nossa Senhora, muito bom, né? Trazer fazer esse resgate histórico, ter essa presença viva sua aqui conosco
e todo esse lugar de partilhar o vivido e o pensado com essa análise de projeção, né, frente a tudo isso que está colocado para nós enquanto desafio. Muito bom, e eu já queria convocá-los, viu, Vilma e José Genuíno, a escrever, né, sobre esses elementos que vocês trazem para nós nesta manhã. Temos esse registro, está sendo gravado. Posteriormente, a gente deve subir para o YouTube, para a página da ABJD, mas a gente queria muito ter essa fala que vocês trazem aqui para nós hoje, num registro do nosso caderno, do nosso ciclo de formação,